E Jesus então foi com Jairo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Quando ela o tocou, imediatamente secou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No momento instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virtude. Então virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus continuou olhando em seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus olhou para ela e disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre de todo o seu sofrimento. Ora, Manache. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Ah, o Deus de todo poder para fazer milagres, Ele está aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? A virtude e o poder dele estão manifestando aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senhor Jesus, libera do teu trono a tua palavra, a palavra que transforma vidas, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que cura. Libera sobre nós também o teu poder e a tua virtude. E se porventura alguém entrou aqui doente, que enquanto a palavra está sendo liberada, toda doença e toda enfermidade seja neutralizada pelo poder do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Se alguém entrou aqui angustiado e oprimido, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro libertação, restauração e paz. Se alguém entrou aqui triste, que a tua graça venha manifestar. Todo aquele que precisa viver um milagre, que ele tenha fé o suficiente para alcançar a manifestação do seu poder e possa viver o teu agir em tudo aquilo que ele não pode fazer. Esta é a minha oração em nome do teu Filho Jesus. E aquele que concorda, diga amém, queridos. Glória a Deus. Obrigado, músicos, vocês são maravilhosos. Louvor. Esse texto é um texto muito conhecido, Kennedy. Uma história muito conhecida, Marcos. Tenho certeza, Elaine, que você já deve ter ouvido, talvez, em uma ministração de célula. Ou talvez você já tenha ouvido ou lido em um texto, uma postagem, uma rede social. Talvez já tenha ouvido uma mensagem na TV, no rádio, alguém falando na internet. Ou talvez aqui mesmo. Porém, eu quero que você entenda que a palavra que vem do trono do Senhor, ela é sempre viva. Amém, queridos? E você pode ler o mesmo texto todos os dias, mas todas as vezes que você lê-lo, Deus de alguma forma vai falar diferente com você. Quem crê nisso, diga amém. E a palavra de hoje, ela tem um papel de liberar sobre a minha e a sua vida não apenas conhecimento e entendimento, mas ela tem um papel, Jean, de liberar sobre as nossas vidas a manifestação do milagre de Deus. Quem aqui precisa viver um milagre? Levanta a sua mão, quero ver.
Pois eu creio em nome de Jesus, que todo aquele que de fato precisa viver um milagre, e eu creio que em nome de Jesus, todo aquele que tem fé para viver este milagre, hoje ele vai começar a viver o agir e o favor de Deus em sua vida, amém, queridos? A história desta mulher, quando lemos, nos apresenta, Vanessinha, uma mulher que não tinha uma vida fácil. Ela vivia, Wagner, em um mundo escuro. Ela vivia em um tempo muito complicado por conta da sua saúde. Quando vemos a história desta mulher, vemos que os seus dias não foram difíceis apenas porque estava ao lado de um marido opressor, ou porque tinha perdido algum valor em dinheiro, ou porque estava desempregada. Mas a vida desta mulher, ela era complicada, Anderson. Ela era difícil porque ela sentia dores todos os dias. O texto é autoexplicativo, Eliseu, e eu não preciso novamente dizer para você que ela sofria de uma doença, Gislaine, que não era degenerativa, mas era uma doença extremamente desconfortável, que era um fluxo de sangue, como a Bíblia diz, um problema de menstruação crônica. Há 12 anos ela não cessava o seu ciclo menstrual. Só pelo fato de ter um ciclo menstrual durante algum tempo fora do padrão do que deve ser no organismo da mulher já é bem desconfortável. Imagine isso durante 12 anos. Mas se não fosse apenas isso o problema, nós encontramos uma mulher que se esvaía em sangue todos os dias, e por conta disso, o que acontecia, Marcelo? Desenvolveu anemia. A anemia não muda apenas a cor da pele, mas ela também deixa fraca. Provavelmente um desânimo muito grande. Se isso também não fosse ruim o bastante, o que nós encontramos na vida desta mulher? Quando avaliamos ou tentamos fazer um diagnóstico dela de longe, muito provável, ela tinha, Pinho, cólicas menstruais constantes. Nós, maridos, já nos incomodamos com as nossas mulheres em seu período de ciclo, menstrual, 3, 4 dias ou um pouco mais, algumas, Imagine 12 anos. Mas se isso não fosse difícil bastante, ruim o bastante, Hernani, esta mulher não vivia numa cultura de hoje, Neinha, onde existem médicos, tratamentos, onde existem lugares específicos para pessoas que têm algum tipo de enfermidade ou até algum tipo de deficiência, que não era o caso dela. Mas essa mulher, Melan, ela vivia numa cultura judaica. E na cultura judaica, uma pessoa uma mulher que estava com o seu ciclo menstrual comum e normal, ela tinha muitas restrições. Por exemplo, elas não poderiam sair de casa, e se saíssem de casa, elas tinham que sinalizar que estavam naqueles dias. Porque as mulheres que passavam por esse período, e no período que elas passavam, elas eram tidas como imundas. Quando você vai estudar um pouco da cultura judaica, era assim que era chamada uma mulher neste período. Agora eu pergunto, qual que é o animal na Bíblia que nós vemos sendo chamado de imundo? Qual? O porco. Infelizmente a cultura judaica comparava uma mulher com uma doença, com uma enfermidade, a um animal que eles sequer tocavam, muito menos comiam da carne. Esta mulher, ela não teve apenas a sua saúde ou a sua força cessada. Ela não tinha convívio social. Ela não tinha relacionamentos e não tinha amizade. Como eu falei, porque a pessoa que estava nesse processo tinha que sinalizar. Se ela sentasse numa cadeira num restaurante, essa cadeira tinha que ser tirada e levada para o processo de purificação. Se ela tocasse em alguém, ela seria chamada a atenção pelo sacerdote. E se ela insistisse, poderia até ser apedrejada. Essa era a cultura que ela vivia. Então essa mulher, ela não perde apenas a sua saúde, ela não perde apenas o conforto do seu organismo, mas ela perde muito mais do que isso. Ela perde a sua maternidade, por exemplo. Não sabemos, Letícia, se ela tinha filhos antes dos 12 anos, mas em 12 anos, com certeza, ela não pôde engravidar. Essa mulher, ela perdia, como eu falei, as relações sociais. Ela não tinha amigos, ela não tinha amizades. Provavelmente ela não tinha com quem conversar. Pela cultura, seus filhos homens não podiam nem tocar nela. Essa mulher, ela não tinha uma vida sexualmente ativa, porque o marido não poderia tocar. Ela não tinha afeto, ela não tinha abraço, ela não tinha um beijo. Essa mulher, ela não tinha relações domésticas, por conta da sua força cessada, ela não podia nem fazer o que normalmente poderia fazer dentro de casa. E para mim, Marcelo, o maior problema que essa mulher tinha, Andréia, ou a maior dificuldade, é que essa mulher, Michel, nem para a igreja ela poderia ir. Porque se ela entrasse no templo, ela seria escorraçada e expulsa do templo por conta da sua condição.
Ela não poderia ouvir uma palavra, ser ministrada, ninguém orar por ela, ninguém tocar nela. Então nem relação com Deus ou relacionamento com Deus ela poderia ter. Hoje nós dizemos, mas o relacionamento com Deus nós temos em casa, mas naquela época valorizava-se muito o estar no templo. Então quando esta mulher ela começou a adoecer, a Bíblia diz que ela começou a procurar ajuda. E o texto bíblico que lemos diz que ela foi em todos os médicos da região. Um judeu ele só procura uma ajuda médica depois que ele passa pelos rituais da sua cultura. Não sei se você sabe, mas existe, além da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Preto, que é o Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, que é a lei do judeu. Ele também tem um livro de códigos, um livro de cultura, um livro também de leis e regras, chamado Talmud. E o Talmud ele não traz as leis espirituais, mas ele traz as regras e também traz algumas direções sobre como, Marcelo, curar certas enfermidades. Então quando eu começo a procurar no Talmud, se existia alguma receita de algum remédio, de algum tratamento para o fluxo de sangue, eu encontrei pelo menos 11, talvez tenham mais. Mas pelo menos 11 receitas, 11 tratamentos nós encontramos, Renata, no Talmud. Alguns são tratamentos dentro de uma medicina alternativa, outros são apenas mandingas que eles acreditavam. Tipo pegar as cinzas de um ovo de avestruz, colocar num pano de linho e fazer uns processos lá. Tinha umas coisas diferentes. Mas o que eu quero dizer? Essa mulher, ela eliminou todas as opções que ela tinha para viver a cura. Com certeza, Eloíra, ela foi ao Talmud. Com certeza ela deve ter passado por todas as 11 receitas. Depois disso, a Bíblia diz que ela foi aos médicos e ela procurou cura na medicina. E todos os médicos que ela procurou, ela não encontrou. A Bíblia diz que o seu dinheiro foi embora e ao invés de ser curada, ela piorava. Então ela fica sabendo que Jesus passaria pela sua cidade. E ela viu em Jesus a última esperança para viver a cura, ou seja, aquela mulher tinha uma necessidade de um milagre. Eu pedi para levantar a mão aqui quem precisa viver um milagre. E muitas mãos foram levantadas, com certeza passou de 70% da igreja. Porém, infelizmente, eu preciso dizer para você que nem todo aquele que diz que precisa viver um milagre, de fato precisa viver um milagre. O que é o processo do milagre? O processo do milagre é você permitir ou você viver o agir de Deus naquilo que você já não pode mais agir. Então milagre é você viver o toque de Deus onde as suas mãos não podem tocar. É você transformar, é você viver a transformação de uma história, de uma situação onde você não pode mais transformá-la. Quem está me entendendo, diga amém. O milagre é você viver de fato aquilo que você não pode fazer. O problema é que talvez muitas pessoas, ou algumas das que levantaram a mão, David, elas acreditam que precisam viver um milagre, mas na verdade o que elas precisam viver é uma ação delas. Muitas coisas que nós, Vanessa, dizemos que para nós é milagre, simplesmente é ausência de ação. Eu entendo isso. Quando eu vejo a história desta mulher, eu vejo que essa mulher fez tudo que estava na sua condição, tudo que ela poderia fazer, tudo que estava ao seu alcance, e ela não conseguiu. Então, Maria, a Bíblia diz que ela vai até Jesus. O problema é que tem muita gente, desculpa o que eu vou falar, que é preguiçoso. Que ele não faz a parte dele. E ele quer que Deus faça a parte dele. Tem muita gente clamando por milagre no casamento, sendo que o teu casamento não precisa de um milagre, precisa de mais tempo seu. Precisa de mais afeto. Precisa de mais respeito dentro da sua casa. Por que você diz que precisa viver um milagre na sua casa, se a sua esposa talvez só está pedindo para você ficar um pouco mais com ela e diminuir as suas noites de futebol? Talvez você está dizendo que Deus, porque você precisa de um milagre e você só precisa começar a respeitar seu marido. Porque você ofende e sempre se levanta contra as direções que ele traz para a sua casa. Tem gente que diz que precisa, Magno, e eu estava morrendo de saudade de você. Tem gente que diz que precisa de milagre na vida dos seus filhos. Mas a única coisa que seus filhos precisam é de você do lado deles. Eu estive no nosso retiro de adolescentes. E pais, eu falo isso com muito amor e carinho. Muitos dos nossos adolescentes aqui só precisam de você. Do seu abraço, do seu tempo, de um passeio no parque. Seu filho não precisa ter medo de você, sabe o que ele precisa ter? Respeito e amor. Pais e mães que não conseguiram construir uma relação
de intimidade com os seus filhos na infância e hoje não conseguem ter uma relação de respeito dos seus filhos. Eu fiquei tão feliz hoje quando eu fui levar os meninos tomar um sorvete à tarde e encontrei a Bia e os pais dela. Fiquei tão feliz de vê-los lá. Relacionamento familiar, cuidado, atenção, carinho, afeto. A gente vê isso o quê? Escolhas. Infelizmente o que nós vemos são pais hoje escolhendo ficar na frente disso daqui. Isso aqui é bom, irmão, mas pode se tornar ruim na sua vida. Elimine 30 minutos por dia disso daqui na sua vida, invista na vida do seu filho. Você não tem ideia o que Deus vai fazer na vida do seu filho por causa disso. Só um amém, 3 glória a Deus, uma meia dúzia de balançou a cabeça e a metade ignorou. Mais da metade. Talvez Deus quer fazer na vida do seu filho, da vida do seu filho, um pastor, um pregador, um médico, um restaurador de vidas, um psicólogo que vai lá, né, ser um agente de cura nas emoções de muitas pessoas, mas a tua ausência com ele talvez não vai deixar ele nem terminar o colegial e muito menos pensar numa faculdade. Não é o dinheiro, Will, que leva um filho para uma faculdade. É o quanto o pai está ali para dar direção. Não adianta você dizer que você precisa de um milagre na sua vida financeira se você não para de gastar. Ontem uma senhora me procurou no final do curso, da oficina da alma, e ela falou assim: pastor, como eu estou feliz de estar fazendo esse curso hoje, porque eu tive certeza de algumas coisas que eu tenho na minha vida. Ela falou, por exemplo, eu hoje identifiquei que um dos meus geradores de problemas emocionais é problema financeiro, quebra financeira. Ela falou, e essa semana, pastor, eu precisava de uma sapatilha preta. Ia ter um evento lá no trabalho e eu queria uma sapatilha preta. Então fui na loja, vi o preço da sapatilha e não tive coragem de comprar. Voltei para casa. E quando voltei para casa eu abri a minha sapateira. Ela falou, pastor, eu tinha 30 pares de sapatos pretos na minha sapateira. E metade disso provavelmente eram sapatilhas. Ela falou, eu fechei o armário e lembrei quando o senhor disse, quando você vai comprar, dê uma volta antes para você não comprar por emoção. Eu falei, olha Jesus fazendo milagre. Uma mulher entrar numa loja de sapato, não comprar, voltar para casa e descobrir que tem algo. Porque a mulher não é assim. Ela vê o guarda-roupa inteiro, Fran, e ela diz, não tenho roupa para vestir, meu irmão, o negócio está puxando para fora assim, ó. Abre o guarda-roupa, pula vestido para fora, parece que eles estão vivos, né? Vai sair alguém andando com o vestido ali de tanta roupa que tem, mas ela diz, eu não tenho roupa. Eu fico imaginando como deve ser na casa do pastor André. Deve ter um quarto só para o guarda-roupa da pastora Bruna. E deve ter um armarinho para ele assim, tipo, sabe assim? Só para as camisas dele, o sapato tudo apertadinho, né? Aí ela coloca a coisa lá também, viu? Eu sou profeta, Vaso, viu? Deus revela assim as coisas. Brincadeira, pastor, eu te amo. Hoje eu estou torrando a pastorada, né? O que eu quero que você entenda? Só vai ser milagre aquilo, Jean, que você não puder fazer. Tem muita coisa, irmã Norli, que nós estamos dizendo que é milagre, mas é ausência nossa. Nós não queremos nos responsabilizar. Tem gente que fala, eu quero um milagre na minha vida profissional, mas ele não manda um currículo. Talvez muitas pessoas, ou algumas pessoas aqui, Juscelia, não estão precisando viver um milagre. Estão precisando de uma ação. Porque o milagre é apenas aquilo que eu e você não podemos fazer. Tem muito casamento aqui, que você pode mudar a história. Tem muito relacionamento familiar que você pode mudar. Tem muita situação financeira que só depende de você. Então tem coisas que você não precisa de um milagre, tem coisas que você precisa fazer. Agora tem outras que você precisa de milagre. Quem precisa de milagre na vida financeira, eu vou dizer uma coisa, Deus só vai começar a fazer um milagre na sua vida quando você parar de gastar. Por que Deus vai fazer um milagre hoje se amanhã Ele vai ter que fazer outro e depois de amanhã vai ter que fazer outro? O milagre que Deus tem que fazer é gerar responsabilidade em você, para você quebrar seu cartão de crédito. Rasgar seu talão de cheque, não sei se o povo ainda tem talão de cheque. Parar de comprar por emoção. 56% da população brasileira está inserida em Serasa, SPC ou Banco Central. Sabe por quê? Porque não tem controle sobre os seus gastos. E desses 56, 72% são mulheres. São mulheres. Por quê? Compram por emoção. Primeira coisa. E tentam compensar muitas vezes as emoções. Acaba sendo furo. Voltando à história da mulher do fluxo de sangue. Irmão Luiz, essa mulher fez tudo o que ela poderia fazer, Jéssica. Tudo. E quando ela não encontrou mais nenhuma oportunidade, Augustinho, para viver o milagre, então a palavra do Senhor diz que ela ficou sabendo que Jesus passava pela sua cidade.
Ali sim ela entendeu, agora eu tenho a oportunidade de poder ser curada, porque o que eu poderia fazer, eu fiz. E para a gente poder encerrar, eu quero falar de pelo menos 3 ações que essa mulher teve para alcançar o seu milagre. E essas 3 lições tenho certeza que se eu e você aplicarmos, nós podemos viver o milagre. A primeira coisa, se você quiser anotar aí nas suas anotações, se você quer viver um milagre, se você precisa viver um milagre, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é não desistir daquilo que eu e você precisamos viver em Deus. Encontramos um grupo de pessoas, Júnior, que estão transferindo para Deus a responsabilidade daquilo que eles precisam fazer ser lei para viver a transformação da sua história. Porém, encontramos de um outro lado, um grupo de pessoas que de fato precisam viver um milagre, Mirlan, mas estão desistindo. Nós nunca vivemos em um tempo, ou nunca vimos um tempo, Israel, como o tempo de hoje, onde as pessoas desistem tão fácil daquilo que é importante nas suas vidas. Nunca se viveu um tempo onde as pessoas desistem tão fácil dos seus casamentos. Eu cresci dentro da igreja evangélica, gente. Eu cresci. E eu lembro quando eu era criança, tinha pelos 6 anos de idade, um líder do Ministério Kids, era um dos meus professores de escola bíblica, de escola dominical, lá na Assembleia de Deus. Ele casou e depois de alguns meses ele desquitou, não era nem divórcio. Aquilo era um escândalo, não só na igreja, no bairro inteiro. Hoje em dia o que a gente vê de gente dentro da igreja, abandonando família, abandonando casamento. O cara abandona aqui, começa ali, abandona ali, começa lá, abandona lá, lá. As pessoas desistem tão fáceis das suas famílias. Principalmente homens, como têm abandonado as suas famílias ou trocado. Trocado por prazeres momentâneos, trocado por vícios, trocado por mentira, trocado por amigos. O hedonismo tem tomado conta do coração do ser humano, dizendo a vida é uma só para se viver. Só que o que você vive nesses 70 anos define a sua eternidade. E muita gente já está definindo a sua eternidade na destruição. Por quê? Porque estão desistindo. Pais desistindo de filhos, filhos desistindo de pais, pessoas desistindo de empregos, pessoas desistindo de serem felizes, pessoas desistindo de ministério, de Deus. A primeira coisa que eu vejo na vida dessa mulher é que ela não desistiu. Ela não voltou atrás, porque a palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. E se este desistir, a minha alma não tem prazer nele. Deus, ele não é um Deus daqueles que desistem, mas daqueles que persistem. Se você precisa viver um milagre e não viveu, não é porque Deus não tem poder para fazer um milagre. Talvez você não está andando no caminho do milagre. Não adiantava nada Jesus estar naquela cidade, ele passar pela rua que ele passou, se aquela mulher não fosse em direção a ele, se aquela mulher não saísse de casa, se aquela mulher não pegasse o caminho que ela pegou. Tem muita gente que precisa viver um milagre, mas ele não caminha em direção daquilo que ele vai alcançar o milagre. Qual é o caminho, Andréia, do milagre? A primeira coisa, fidelidade. Tem muita gente que quer viver milagre, mas não quer ter compromisso. Quer viver milagre, mas não quer ser fiel. Tem gente que o cara quer viver milagre no seu casamento, mas ele não quer deixar o uísque do fim de semana, ele não quer deixar a pornografia, não quer deixar a fofoca, não quer deixar a mentira, não quer deixar o engano. Pois você tem que entender, meu irmão, nós nunca vamos merecer o milagre, mas precisamos andar em direção a ele. E tem gente que coloca nas costas de Deus, porque Deus não fez. E você teve fé o suficiente para isso? O que eu vejo na vida dessa mulher, é que essa mulher persistiu. Ela foi em frente. E uma coisa, Leandro, me chama a atenção, porque quando essa mulher estava indo em direção a Jesus, sabendo, irmão Cleiton, que Jesus estava ali, sabe o que aconteceu, Patrícia? Ela encontrou 2 obstáculos. Tinham 2 obstáculos, Marcelo. O primeiro obstáculo era a multidão, e talvez isso é muito claro para a gente entender, Juliana. Essa mulher, ela está necessitando de um milagre, estava fraca, ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais esperança nenhuma. Ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade, então ela vai até Jesus, e quando ela chega, tinha muita gente perto dele. E se fosse alguns de nós, Jéssica, diríamos assim, não é para mim hoje não. Não, para mim não vai acontecer. Infelizmente cheguei tarde demais, deveria ter vindo mais cedo. Agora eu pergunto para você, a multidão travou aquela mulher, sim ou não? Não, Márcio. Os obstáculos para que eu e você possamos viver um milagre sempre vão acontecer. Principalmente quando você está chegando ali. Quando você está muito próximo, sempre vai ter um obstáculo. O inferno sempre vai tentar colocar alguma coisa para fazer você parar. Sempre vai ter um muro para fazer você desistir. E muitos estão desistindo.
Sabe quais são os muros que nós encontramos quando é para relacionamento familiar? Pessoas que dizem, larga dele, sua boba, ele não te merece. São amigos que falam, você está maluco ficar insistindo nessa relação, tanta mulher bonita sobrando. São obstáculos do inferno. São pessoas que querem roubar a sua fé. Mas esse, Roberto, não foi o principal obstáculo que ela encontrou. Sabe qual foi o segundo? Esse era mais complicado. A Bíblia diz que Jesus estava indo com Jairo. Quem era Jairo? Posso usar você, Marcelão? Você está elegante, gostei desse blazer, hein, Vaso? Eita. Jairo, ele era uma espécie de... Ele era a maior autoridade, Kennedy, da cidade. Jairo, ele era o prefeito, ele era o sacerdote e ele era o juiz da cidade. Então o cara que mais autoridade tinha naquela região onde ela estava, era Jairo. E você consegue imaginar um homem que tinha tanta autoridade tendo uma necessidade? Os sacerdotes, os fariseus não gostavam de Jesus. Por quê? Porque ele falava a verdade e eles falavam a mentira. Por mais que eles fossem homens respeitados pela sociedade, eles queriam já procurar um jeito de matar Jesus. Jairo e toda a sua cúpula, ou ele fazia parte talvez de uma cúpula, já estavam muito desconfortáveis com o que Jesus estava fazendo. Porém Jairo tinha uma necessidade. A sua única filha ou a sua filhinha, ela estava doente. Estava quase à morte. Talvez muito parecido com a mulher do fluxo de sangue, Clay. Ele talvez já tinha buscado tudo que poderia trazer cura para ela, mas Janaína ele não encontrou. Então Jairo fica sabendo que Jesus passava por ali. Ele pisa no seu orgulho e vai até aquele que muitos viam como profeta, outros já diziam que era o Messias. Ele não, talvez antes disso não reconhecia, mas sabia que Deus estava na vida de Jesus. E ele se prostra diante de Jesus dizendo assim, por favor, vamos à minha casa. Vamos à minha casa porque minha filha precisa de um milagre. E Jesus tinha um coração, amados, fora do comum. Não importa se eram pessoas que perseguiam ou não, ele amava. E a Bíblia diz que ele foi com Jairo. Eu fico imaginando que Jairo grudou em Jesus e falou, vamos embora Jesus, vamos embora. E quando ele estava indo com Jairo, aquela mulher encontra o grupo. Onde tem um político, sempre tem o quê? Puxa, a gente chama de bajuladores, né? Mas é exatamente isso, né? Puxa saco. Tem os bajuladores, eu fico imaginando, né? Onde está o prefeito, está quem? Está o secretário de finanças, o secretário da saúde, né? Está mais uns 3 ou 4 assessores, mais uns 3 ou 4 que querem ser assessores. Então, além da multidão, estavam Jesus e Jairo, os discípulos. Depois os discípulos apertando, tipo papagaio de pirata para sair na foto do Estadão, né? Os assessores e os secretários. E depois a multidão. O maior problema daquela mulher, pastor Alex, não era só a multidão. É porque provavelmente aos olhos dela, Jesus agora com a maior autoridade da cidade não pararia a irmã Dalmira para conversar com ela. Ela só era uma mulher imunda. Ela era uma mulher, a mulher já era segregada na cultura judaica. Pior seria, Águida, uma mulher com fluxo de sangue na situação que ela estava. Você consegue imaginar quando ela chega no meio da multidão? Será que não tinha lá uma vizinha que olhou para ela e falou, ei Verônica, o que está fazendo aqui, imunda? Ó, gente, não quero falar nada, mas tem uma suja aqui. Sempre tem um endemoniado para querer, né, roubar sua fé, não tem? É o Satanás sempre querendo levantar. Estou conjecturando, não está na Bíblia, tá? O segundo obstáculo, e talvez ele era o mais difícil, Adriana, era Jairo junto com Jesus. Mas a Bíblia diz que nenhum desses obstáculos fez com que esta mulher desistisse. Qual é o milagre, Kelly, que nós precisamos viver? Qual é o milagre que nós precisamos alcançar? E quais são os obstáculos que têm se levantado? Não desista daquilo que Deus já colocou como propósito na sua vida. Pode ser que o inferno está se levantando, pode ser que a multidão está se levantando, pode ser que os Jairos estão colados. E agora vamos olhar um pouquinho o lado de Jairo, Elaine. Consegue imaginar Jairo aflito? E quando a mulher chega perto de Jesus e toca, Jesus para. Alguém me tocou, Jairo fala, vamos embora, está todo mundo tocando. Você acha que Jairo, ele estava desesperado com a filha dele, ela estava à morte e de fato ela morreu. Enquanto Jesus estava curando a mulher, a filha morreu, mas tudo estava no controle de Jesus, porque ele chegou lá e ressuscitou. Dá uma glória a Deus por isso. Mesmo tendo os obstáculos talvez mais complicados, aquela mulher, ela não falou e diz, hoje não vai dar para mim. O negócio é voltar para casa e morrer. Ela insistiu. Obrigado, Marcelão. Você tem insistido? Você tem insistido na transformação dos seus filhos? Você tem insistido na transformação da sua vida financeira? Você tem insistido na sua transformação do seu casamento? Ou você tem sucumbido? O meu justo viverá pela
fé. A segunda lição que essa mulher me traz é que essa mulher, além dela persistir e não desistir, essa mulher teve fé. E não tem como falar de milagres sem falar de fé. Hoje muita gente, Denise, não tem vivido o sobrenatural de Deus em suas vidas, Valdir, porque lhes falta exatamente isso, irmã Edna, acreditar que Deus pode fazer. A fé o que é, pastor? A fé é eu ter certeza que Deus pode fazer aquilo que os meus olhos não enxergam. Sabe o que é uma boa definição de fé, Neinha? É eu pisar aqui como se tivesse piso, olhando e ele não estando, mas crendo que Deus vai colocar um lugar, uma plataforma para eu pisar. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é fé, é acreditar naquilo que Deus fala. Aquela mulher, ela tinha uma certeza que Jesus poderia fazer e uma esperança que Ele iria fazer. Isso é fé, é ter uma certeza que Ele vai fazer, mas uma esperança que Ele pode fazer. Por que é diferente sobre isso, pastor? A certeza que Ele pode, mas Ele tem que querer, tem que ser o tempo. Jesus, Ele não faz o que você quer, Ele faz o que é certo. Por que eu e você muitas vezes não vivemos o milagre? Número 1, porque nós não precisamos de milagre, nós precisamos é agir. Por que muitas vezes nós não vivemos o milagre? Porque nós desistimos no meio do caminho. Por que muitas vezes nós não vivemos o milagre? Porque não temos fé o suficiente. Tem gente que fica pensando, Augusto, que fé é ficar esperando na porta do templo Jesus passar. Tem gente que pensa que fé é ele vir à igreja e ficar esperando alguma coisa acontecer. Não, ele tem que fazer a parte dele, mesmo que seja mínima. Jesus tinha o poder para curar aquela mulher, sim ou não? Mas ela teve que ir até ele, ela teve que tocar nele. Tem muitas pessoas aqui que a fé é você obedecer. Tem gente que diz que tem fé, mas ele não obedece. Ele quer viver a transformação na sua vida financeira, mas ele não é fiel a Deus. Você pode fazer, meu irmão, todas as campanhas, passar pelo corredor dos 318, 728, dos 400, dos 1000. Então tem como viver o milagre se você não viver a fidelidade. Isso é tocar nele. É quando nós cremos o suficiente para dizer a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Eu não bebo porque eu acho a bebida nojenta. Eu não bebo porque eu sei que a bebida me faz perder o controle da minha mente, porque isso me afasta de Deus, isso me contamina. Isso é obedecer, agir com fé. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não olho para uma mulher quando passa na rua para poder dar aquela constatada, simplesmente porque eu tenho medo de ter alguém da igreja perto e me ver e depois me comprometer. Eu não olho, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que se eu somente olhar para uma mulher e desejar, eu já estou adulterando. Isso é fé. É quando você obedece princípios. Tem gente que pensa que fé é mentalidade positiva. O milagre vai aparecer dinheiro na minha conta, aparecer dinheiro na minha conta, aparecer dinheiro na minha conta. Uma vez eu vi um pregador quando eu era jovem, que ele chegou na igreja e diz, Deus, Ele é o Deus que faz aparecer dinheiro na conta. Se você der uma oferta hoje, o dinheiro vai aparecer na sua conta. E o besta aqui acreditou nessa história, né? Não é que Deus não tem poder para isso, mas para que Deus vai fazer? Ele vai te dar trabalho para você ganhar seu dinheiro. Amém, queridos? Deixei o povo deprimido agora quando eu falei isso, né? E eu fui e dei oferta para ele. Irmão, fiquei 1 ano esperando o dinheiro aparecer na minha conta e não apareceu, sabia disso? Eu ia todo dia tirar saldo. Não existia aplicativo de celular, eu ia todo dia, Davi. Fazia a mentalidade positiva. Milão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levava o óleo, ungia o caixa eletrônico. Em nome de Padre, de Filho e do Espírito Santo. Nunca apareceu. Fé não é mentalidade positiva. Fé é você fazer a tua parte. Amém, queridos? Como que eu queria viver o favor de Deus? Eu tinha que fazer a minha parte, eu tinha que acreditar na palavra de Deus. O problema é que nós não cremos, por isso que não acontece. Fé é quando a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Você não ensinou, ele se perdeu. Fé é quando a Bíblia diz, não retenha a vara para o seu filho. E a moçada não gosta, mas é de Deus. É de Deus. Se reteve, vai pagar o preço. Então não adianta você achar que vai ficar esperando na porta do templo o negócio acontecer, se você não fizer a sua parte para isso acontecer. Esta mulher fez a parte dela. E a terceira e a última lição que eu aprendo na vida desta mulher. Esta mulher, ela não desistiu. Esta mulher teve fé o suficiente para fazer a sua parte. E número 3, a Bíblia diz que esta mulher tocou em Jesus. Marcelo, sobe aqui de novo, deixa eu usar você como exemplo. Para a gente encerrar, eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que esta mulher, ela tocou Jesus onde?
Onde foi? Na orla. A orla, meu irmão, é o quê? A barra. Na situação do Marcelo, se fosse na barra do blazer bonito dele, que eu achei maneiro, vai começar a secar o blazer, daqui a pouco cai aqui, né? Não é inveja não, meu irmão, por favor, não sou assim. E não é para ganhar de presente também, por favor. Porque às vezes o cara, eu falei pro cara assim, rapaz, que sapato bonito, irmão, achei maneiro, é mania minha. Ele tirou e falou, é para você. Eu fiquei tudo constrangido, falei, não, meu irmão. O cara foi embora descalço. Falei, nunca mais eu vou falar da roupa dos outros, né? Mas daí acabo falando de novo, né? Voltando aqui. O que é a orla? Era a barra do vestido. Agora, para essa mulher tocar na barra do vestido, qual posição que ela estava? De joelhos? Talvez deitada? Essa mulher, para tocar em Jesus, ela em primeiro lugar teve fé porque ela disse, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. Ela acreditou. Mas ela não ficou só no discurso, Jefferson, ela teve atitude. Para tocar em Jesus você tem que ter atitude. Para tocar em Jesus nós precisamos entender que nós temos que nos comprometer. Nós temos que ter ação. Tocar em Jesus, como que eu toco em Jesus, pastor? Eu não toco em Jesus apenas fazendo uma oração quando eu vou dormir dizendo, se o Senhor puder, faz um milagre. Eu toco em Jesus quando eu me relaciono com Ele. Tem muita gente que precisa do milagre, mas ele não está disposto a tocar em Jesus nas madrugadas. Pelo contrário, tem um monte de gente fazendo campanha para o filho. Eu quero que meu filho saia das drogas. Vou fazer uma campanha de 7 semanas, não faz 7 dias. Vou fazer uma campanha de oração na madrugada para que Deus restaure o meu casamento. Ora 2 dias. Ele não está disposto a tocar. Com todo carinho e respeito, gente, eu vou falar aqui agora, não é para chamar a atenção de ninguém. Mas se você não aprender a louvar a Ele, você nunca vai tocar nele. Porque quando você chega no culto no período do louvor, o que você está fazendo? Você está entregando algo para Ele, para receber algo depois. O que nós infelizmente vemos é pessoas que acham que o período de louvor é o período que ele ainda pode chegar na igreja. A esposa fala, vamos bem que nós estamos atrás. Fala, não, está no louvor. Por quê? Porque ele não está disposto a entregar nada. Como que eu toco em Jesus quando eu adoro? Eu não adoro simplesmente quando eu levanto a mão e canto aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Sabe como que eu adoro Jesus? Sabe como que eu toco nele através da adoração? É quando lá no meu trabalho todo mundo olha em mim e fala, você é diferente. Tem um negócio diferente em você. Eu já tive, infelizmente, dos 2 lados. Eu já tive daquele lado, Juliana, que alguém olhou para mim e falou, crente, sério? Meu Deus do céu. Eu infelizmente já tive desse lado. E eu, graças a Deus, também já tive do lado. Depois que Jesus transformou minha vida. Do cara olhar para mim e falar, o que você tem? Eu nunca precisei entregar um panfleto. Eu nunca precisei abrir a Bíblia e falar, agora eu vou transformar a sua história com uma palavra. Mas a Bíblia que as pessoas leram foi a minha vida. A maior adoração é quando as pessoas chegam para você e dizem, rapaz, você tem um negócio diferente, eu quero esse negócio. Você tem uma luz diferente, você tem uma energia, pode chamar, meu irmão, de energia, de luz, o que for. Você tem um santo diferente, fala, não, só tem o único que é santo, que é Ele. Amém, queridos? É isso que nós adoramos. O problema é que nós dizemos que adoramos, levantando as mãos, mas as nossas atitudes envergonham. O que os teus vizinhos dizem de você? O que a tua família diz de você? Nós não tocamos Jesus simplesmente quando precisamos de um milagre. Nós tocamos Jesus quando nós nos esforçamos para isso. Nós tocamos em Jesus como nós nos comprometemos com Ele. Aquela mulher, ela se comprometeu com o processo. Ela disse, tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Então ela passa pelo obstáculo da multidão. Ela passa pelo obstáculo de Jairo. E ela já não aguentando mais, porque não tinha mais força por conta da sua hemorragia. Arrastada, talvez pisoteada, humilhada, segregada. Ela toca na orla do seu manto. E aí o que aconteceu? Quando ela tocou em Jesus, a multidão apertando, os discípulos tudo ali. De repente Jesus parou, e você conhece a história. Ele falou, opa! Alguém me tocou. Sempre tem um discípulo engraçadinho, né? Eu sempre digo que na equipe sempre tem um engraçadinho. Da minha equipe aqui é a pastora Neia. Ela sempre é engraçadinha, né? Depois vocês contam para ela, mas eu já falei isso de manhã já também, né? Sempre tem um engraçadinho e fala assim, Jesus, alguém te tocou. Olha a multidão, a galera aqui. O senhor está vendo tanta gente apertando, olha o povo. Meu irmão, Jesus chegando naquela cidade é igual o Silvio Santos chegar na 15 de novembro. Claro que Jesus é muito mais importante do que ele. Mas só para você entender. Imagina o Silvio Santos na 15 de novembro. Ritmo de novo. Por que eu vou cantar música? Estava tão sério, né? Lá, 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 lá. Nossa, essas antigas, hein?
Você consegue imaginar um monte de gente se o Silvio Santos aparecer na 15 de novembro? Mas Jesus para e fala assim: alguém me tocou diferente. Porque quando você se compromete com o processo, a tua adoração, o teu compromisso, a tua fidelidade, a tua santidade faz com que você toque nele de uma forma diferente. Algumas semanas atrás, uma jovem aqui da igreja, uma família muito inteligente, uma família de mulheres espetaculares quando se fala de conhecimento. E uma das filhas estava desempregada. E ela mandou currículo, ela fez faculdade, pós-graduação, especialização e não abria a porta. Não abria a porta. E aí ela estava tão cansada daquela situação, falando: Deus, abre uma porta, preciso trabalhar. Já estava disposta a trabalhar em cargos bem inferiores à sua formação, mas não acontecia. Então ela, meu Deus, o meu horário tem que encerrar. Agora que eu vi o horário aqui. O pastor Dodô um dia subiu para encerrar o culto e falou assim: você que não está trabalhando, você que está de folga, de férias, vem nos ajudar voluntariamente a limpar a igreja. Segunda-feira, às 2 horas da tarde, nós vamos limpar a igreja. Muita gente tem vindo nos ajudar e Deus tem abrido portas sobre a sua vida. E essa jovem falou para a mãe assim: eu vou ajudar a limpar a igreja, estou desempregada mesmo? Pois amados, ela veio uma, veio duas e não veio mais. Por quê? Não é que ela teve falta de compromisso. Um currículo que ela mandou várias vezes para uma empresa que nunca chamou. Na segunda vez que ela estava aqui na igreja, ela recebeu um e-mail: nós queremos fazer uma entrevista com você. Não estou dizendo, meu irmão, agora, nossa, pastor, que é um monte de gente aqui. Não quero dizer o processo do servir, do comprometer. Quem está me entendendo, diga amém. Quando você tem fé, quando você não desiste, quando você se compromete com o processo, as coisas acontecem. Para encerrar, quem estava no Dia das Mães aqui na igreja, no culto? Quem estava aqui? No Dia das Mães nós chamamos as mulheres, as mães aqui para frente para orar por elas. E todo Dia das Mães eu faço isso. Eu falei: tem alguma mulher aqui que gostaria de ter filho e não tem? Não pode ter? E uma só irmã levantou a mão, o nome dela é Noemi. Era dia 12, o Dia das Mães. E aí ela veio para frente, era só uma, eu pedi para todas as mães chegarem perto dela, imporem as mãos e nós oramos, eu ungi ela. No dia 12 ela recebeu oração. No dia 13, segundo os exames, sabe o que aconteceu com ela? Engravidou, hoje ela está com 8 semanas. E eu orei por ela na porta daquela igreja, agradecendo a Deus pelo milagre. Mas o que teve? Fé e compromisso. Vamos colocar de pé aqui.